conversa agora com Hermínio Lucci, que é CEO da BGC Liquidez. Hermínio, seja muito bem-vindo. Prazer receber você. Bom dia, Vitor. Bom estar aqui de novo. Hermínio, o prazer é todo nosso. Eu queria começar perguntando exatamente sobre esse nível de volatilidade que a gente acompanhou nos últimos meses. Eu não sei se seria um pouco exagerado da minha parte dizer que essa volatilidade, ela talvez tenha sido mitigada, ela tenha diminuído. A gente tem visto variações mais tímidas ao longo dos últimos dias e semanas em relação a esses principais contratos futuros do petróleo, apesar da resiliência de um patamar bastante elevado. Queria entender se o mercado já normalizou esse novo nível de oferta de petróleo, principalmente aquele oriundo do Oriente Médio. O mercado, não digo que normalizou, mas o grande fator para essa... Lembrando que o petróleo, perto de abril, no final de abril, bateu a máxima de 120, 126 dólares por barril e o WTI, como você acabou de falar, pede 85, então está 40 dólares para baixo. Embora ainda bem acima do preço antes da guerra, né? Mas a gente não teve essa manutenção a níveis acima de 100 dólares o barril. O grande vetor aí de não normalização, mas de amortecimento dessa alta é a China, Vitor. Basicamente a China, que é o maior importador de petróleo do mundo, ela foi o grande estabilizador até agora do preço do petróleo a níveis entre 90 e 80. Por quê? Por alguns motivos, né? Primeiro que ela, nesse semestre passado, cortou em 5 milhões de barris por dia a sua importação de petróleo. Ela acumulou antes da guerra um nível de reservas estratégicas relevantes, embora eles não divulguem, o governo chinês não divulgue, a gente entende que é relevante, e o governo chinês vem comprando petróleo muito antes da guerra, a níveis de 40, 50, 60, e como coloquei aqui, montou um estoque estratégico muito grande que está sendo usado agora nesse período de alta de petróleo. Então, dito isso, automaticamente eles também proibiram a exportação de petróleo refinados, né, o governo chinês. Então, o segundo motivo. E terceiro motivo é as políticas de redução de consumo interno da China. Tá? Então, houve a aceleração da eletrificação dos carros, ou efetivamente incentivos à diminuição de consumo pelas empresas e pela população. Então, assim, o grande balizador até agora foi a China, Vitor. Hermínio, é relevante você falar sobre eletrificação. Eu vou querer voltar a esse aspecto um pouquinho mais para frente. Você menciona esses estoques de petróleo chinês, né? Apesar, como você disse, eles não divulgarem. Esse estoque é estimado cerca de 1,5 bilhão de barris. Eu queria entender, dado esse consumo mais significativo dos estoques de petróleo, evidentemente uma necessidade menor de importação de petróleo. A gente sabe que, inclusive, era um mercado relevante para o próprio petróleo iraniano, né, que era, enfim, alvo Sim. de uma série de sanções. Eu queria entender se há algum tipo de risco, principalmente por nível de atividade econômica global, da gente acompanhar essa perspectiva de um nível de atividade menos robusto na China, até por esse controle do Estado, né, em relação aos principais setores produtivos, disso contaminar de forma significativa o nível de atividade global. Uma boa pergunta. Se eu não me engano, um estudo recente do Banco Mundial já reduziu a projeção do PIB global para 26 de 2,9, 2,8 para 2,5. Então, você já teve aqui 300 bips de corte de projeção de crescimento de PIB global para 26, tá? Então, efetivamente, você tem um efeito de desaceleração a princípio, mas me parece marginal, tá? Quando você olha as principais economias do mundo, e principalmente os Estados Unidos, você realmente não vê um efeito de desaceleração econômico por conta de menor consumo de derivados de petróleo, o que efetivamente é confirmado pelos níveis da curva de juros americana e dos G7, né, dos países desenvolvidos, onde a gente tem uma pressão altista de juros, né, por conta não só do preço do petróleo, mas por conta de déficits governamentais altos e também por conta dessa atividade mais robusta, principalmente nos Estados Unidos,
por conta do CAPEX, né? Do CAPEX gigantesco que as empresas de AI estão fazendo e vão fazer nos próximos anos. Então, você tem uma combinação aí de crescimento de consumo pelas empresas via investimento em CAPEX para AI, e efetivamente um ganho de produtividade por conta também da evolução do AI nas economias mundiais, principalmente nos Estados Unidos, o que não me leva a entender que está tendo uma desaceleração grande nesse momento. Os próprios indicadores econômicos não mostram isso, Vitor. Hermínio, a gente acompanhou nos últimos meses a saída, por exemplo, dos Emirados Árabes Unidos, da OPEP+, né, o cartel OPEP, de países sim, produtores de petróleo. A gente tem a Agência Internacional de Energia estimando um déficit da ordem de 1.600.000 barris de petróleo por dia. E aí, você falou sobre a eletrificação da China, principalmente. A gente sabe que a economia chinesa tem especificidades bastante relevantes, mas eu queria entender se esse novo cenário ele pode acelerar as discussões sobre uma agenda de transição energética de forma um pouco mais acelerada do que a gente tem acompanhado ou não. Por exemplo, a gente está aqui comemorando no Brasil a descoberta de petróleo na margem equatorial. Eu queria entender exatamente em que lugar que a gente está posicionado na história. Essa pergunta é difícil. Geralmente, a gente deve... Eu acho que primeiro vamos voltar para o petróleo. Eu acho que não existe um mercado hoje de petróleo global. Ele tá bem tight, né? Ele está bem justo por conta da guerra, e você perdeu basicamente 1/5 da produção da produção diária, que são mais ou menos 15 milhões de barris por dia, que foi perdida ou está sendo perdida por conta do não trânsito no Golfo. Uma parte desses 15 milhões, 5 ou 6 milhões estão sendo reorientados via pipes, né, via oleodutos da região da Ásia e da China e do Oriente Médio. Então, efetivamente, você tem uma perda de 9 a 10 milhões de barris por dia, mas você, como a gente colocou, você compensa o menor consumo, a menor importação de China, a menor importação dos Estados Unidos. Você chega nesse déficit de 1,6, 1,2 milhões de barris por dia. E nós não estamos contando em novo supply, né, nova oferta de petróleo que deve advir da Venezuela. Tá? Isso aqui é um coringa que a gente entende que efetivamente, com o investimento que vai ser feito, está sendo feito pelas empresas americanas naquele país, a produção de petróleo global deve aumentar ainda mais. Lembrando que a Venezuela, se eu não me engano, está entre os 4 maiores possíveis produtores ou detentores de reservas de petróleo do mundo, Vitor. Então, assim, eu acho que para o longo prazo, médio e longo prazo, salvo acabando efetivamente as hostilidades ou a guerra sendo resolvida, a tendência do preço do petróleo é para baixo. Né, Hermínio, mas a gente ainda demanda, né, um nível de investimento bastante significativo para que esse petróleo da Venezuela seja aproveitado. Ainda pensando nesse cenário, Hermínio, a gente tem, por causa dessa variação, desse avanço do preço do petróleo por um período bastante prolongado, né, saindo do patamar ali de perto de 60 e pouco, 70 dólares o barril, para agora uma resiliência nesse patamar de 90 dólares ou próximo disso, eu queria entender, a gente tem uma tendência, tem acompanhado isso mundo afora, manutenção de prêmios mais elevados, de taxas de juros mais elevadas em países e blocos, né, como o bloco europeu, padrões muito significativamente altos, né, para os padrões tanto do bloco europeu como no Japão e demais economias. Queria entender exatamente o quanto isso modifica, essa pressão inflacionária modifica o fluxo de capital mundo afora, e a gente pode acompanhar, inclusive, né, dentro dessa perspectiva, uma possível crise de funding dos principais negócios. Existe isso no radar? Eu não vejo nenhum tipo de crise de funding. O dinheiro está mais caro. O dinheiro está mais caro no mundo inteiro, porque, na verdade, juros é o custo do dinheiro, né? Como um bem, como uma mercadoria. Mas está mais caro não só por conta do petróleo, tá? De novo, está mais caro, obviamente, que na Europa e alguns países da Ásia, como o Japão, eles são neto importadores de petróleo. Então, eles dependem muito mais do petróleo do Oriente Médio do que, por exemplo, o Brasil ou o próprio Estados Unidos. Mas mesmo nesses países, eu acho que aqui não é só o petróleo, né, como fator de aumento do custo do dinheiro. É o petróleo, efetivamente a maior dependência, né, da importação de petróleo do Oriente Médio nesses países, nesses blocos, como você bem colocou, mas ao mesmo tempo você continua tendo os déficits governamentais são extremamente altos. Do Japão, se eu não me engano, está perto de 200% do PIB, né, a dívida PIB japonesa.
E se você olhar, por exemplo, no Japão especificamente, está tendo um aumento na curva de juros relativamente expressivo. Lembrando que o Japão, na década de 80, que foi aquela década perdida, né, os juros japoneses ficaram basicamente nominais zero e o juro real no Japão ficou negativo por muito tempo. Então, hoje, nos principais operações de carry trade no mundo envolve a arbitragem de juros, né, tomar dinheiro no Japão e aplicar em outros países. Então, no final do dia, eu acho que esse dinheiro mais caro, ele não me parece que vai criar nenhum tipo de risco ou de parada súbita das transações financeiras ou tomada de dinheiro pelos entes privados. Não me parece isso, tá? Lembrando que, além disso, você tem uma outra variável, né? Que é o gasto com defesa. Então, efetivamente, depois da invasão da Rússia na Ucrânia, claramente os países europeus, o Japão inclusive, porque tem a proximidade da China, né, como regional, estão investindo muito mais do seu PIB em defesa. Então, naturalmente, esse maior gasto fiscal também impacta o custo do dinheiro ao longo das curvas de juros dos países mais desenvolvidos ou nos blocos, principalmente Ásia e Europa. Conversei com Hermínio Lucci, CEO da BGC Liquidez. Hermínio, muito obrigado. Obrigado, Vitor. Pela disponibilidade de conversar Obrigado. com a gente. Um grande abraço. Obrigado, bom dia. Forte abraço. Um abraço.